Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso, desta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, programa que teve Patrícia Vauquier falando por que ele não é a bandeira da nossa luta, e também o advogado e comentarista aqui do Duplo Expresso, candidato a deputado federal pelo PDT no Paraná, o Samuel Gomes, que trouxe o professor de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, o José Sérgio Cristóvão, para falar com o Samuel sobre abuso de autoridade aos pés da esfinge. Discuta-me ou te devoro. Este foi o tema. Foram boas intervenções, Rômulus. Um bom programa hoje, hein, Rômulus Maia? Muito bom programa, Wellington Calazans. Assim, traz grande satisfação quando a gente tem esse nível de debate que a gente teve entre o professor e o Samuel Gomes e também a intervenção da Patrícia Vauquier, que hoje, mais do que a arquiteta, engenheira, administradora de empresas, quem falou foi a militante política do PT, da esquerda brasileira, lulista acima de tudo, mas que vive na França do Emmanuel Macron. A gente debateu com ela, fora esse tema, que estava em muita convergência, com um artigo que a gente publicou aqui ontem no Duplo Expresso, intitulado Civilização contra a Barbárie, a versão 13.0 do golpe. Nesse artigo, Wellington, a gente trata da estratégia que vem sendo adotada pelo entorno do Fernando Haddad. Olha só, eu ia falar Emmanuel Macron, mas é Fernando Haddad, você veja o ato falho, para se distanciar, se desamarrar, se desobrigar do que encarna o presidente Lula, que é a rejeição cabal, frontal, inapelável de tudo o que o golpe fez nos últimos 2 anos e meio. Ele não quer mais ser o candidato do combate ao golpe, mesmo porque ele falou que golpe era uma palavra muito forte. Ele já disse também, Wellington, que ele não vai desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou seja, toda a entrega que foi feita do pré-sal e outras coisas, se assinou um papelzinho, um contrato, ele vai dizer que vale. Isso é uma mentira, Wellington. Ele é advogado, ele é graduado, mas eu também sou e tenho inclusive mais pós-graduações do que ele. Posso dizer que é mentira, porque não tem como haver um ato jurídico perfeito num golpe. Não tem Estado de Direito em golpe, então não tem ato jurídico perfeito. As expectativas desses investidores, que eram mais para receptadores de mercadoria roubada, não eram legítimas. Elas não são protegidas pelo direito. Mas isso é o álibi que ele quer construir para não combater. E para reforçar isso, Wellington, ele tem que se distanciar, então, do combate que encarnava o Lula. Por isso que agora ele não é mais o candidato, não quer ser mais visto como o candidato do Lula, o candidato do desfazimento do golpe. Ele quer ser visto como o anticoiso. Basta ser o anticoiso. Então, para não ser acusado de estelionato eleitoral, porque ele estava prometendo, que o Lula prometia que o Brasil ia ser feliz de novo, ele agora diz, não, olha, eu vou ter cumprido a minha obrigação com vocês, soberania popular, se eu derrotar o coiso. Ele é o coiso, eu sou o anticoiso. Ele não, eu sim. Não vamos passar cheque em branco. A gente quer saber, Wellington Calazans, o que ele propõe a partir de 1º de janeiro de 2019 para o pré-sal. O que ele vai fazer com o roubo do pré-sal? O que ele vai fazer com a Previdência? O que ele vai fazer com o Ministério da Fazenda? A pessoa que ele disse que ia indicar, Wellington, já disse que mantém a equipe toda que está aí, a equipe do regime Temer, e que mantém também o teto de gastos. Eu quero saber isso. Eu não vou dar um cheque em branco para ele só porque tenho coisa. Não, ele tem que... Eu quero que, logicamente, se ele for para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, eu quero que ele ganhe, mas eu não vou dar cheque em branco. Eu quero que ele diga o que ele vai fazer com as bandeiras de luta contra o golpe a partir de janeiro de 2019, Wellington Calazans. Rômulus Maia, a eleição sem Lula continua sendo fraude para a nossa equipe aqui do Duplo Expresso. Agora, já que você realmente tem que votar, pense 2 vezes se você vai dar o aval para que qualquer pessoa use o nome de Lula e faça o que bem entender, sem sequer assumir compromisso de campanha. Antes, o compromisso de campanha ele era visto como com uma certa desconfiança, né? Porque muitos políticos prometiam e não cumpriam. Mas pelo menos existia aquele compromisso, para lá na frente a gente cobrar dele. E você vai dar o seu voto sem o compromisso de campanha? Cuidado, o seu voto é a sua única arma. A soberania popular está sendo destruída pela invasão da justiça na política. E o Fernando Haddad, por exemplo, do PT, ele faz parte desse grupo PT jurídico,
que tirou os poderes do povo e colocou Lula na cadeia sem crime. Muito cuidado com isso. Wellington, só para fechar essa colocação, eu queria citar um resumo, uma síntese que você fez brilhante dessa estratégia que eles estão fazendo de jogar fumaça na disputa política brasileira e despolitizá-la, que é o seguinte, como eu coloquei lá no artigo, vou citar uma frase, é o seguinte, eu falei que civilizado, entre aspas, Fernando Haddad quer liderar uma concertação, uma reunião ecumênica de todos os civilizados, entre muitas aspas. O Haddad quer diluir, dentro desse mundo de gente, inclusive gente da direita do PSDB, a promessa de anulação total do golpe encarnada por Lula. Aí, o que você falou, Wellington, o enquadramento da disputa política no Brasil a apenas civilização contra a barbárie, entre aspas, e a sua redução a ele não, é o tal do indulto. Não tem um indulto que o Haddad nega ao Lula, mas esse, Wellington Calazans, é o indulto que o Haddad quer dar para o golpe. É isso, Rômulus. Para Haddad, as instituições estão funcionando normalmente. Não há lawfare, não há perseguição a Lula, a justiça está certa e Lula que mofe na cadeia. Ele não diz isso, mas é isso que ele apresenta com a omissão e com o desvio de foco quando ele é apertado nos debates. Mais do que isso, Wellington Calazans, ele quer aumentar os poderes da Justiça Federal e dos procuradores. Ele quer que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol tenham ainda mais poder para fazer mais arbitrariedade e caçar mais ainda o PT do que eles já fazem. Quer dizer, certo PT, o PT do Lula, esse do petismo jurídico é protegido e voa nas asas desse judiciário golpista, Wellington Calazans. Muito obrigado por hoje. O Drops volta amanhã, depois do programa Duplo Expresso, que começa às 6 da manhã de Brasília. Duplo Expresso.